longa história dos peregrinos e puritanos que estavam em busca de uma nova vida de liberdade religiosa começou no antigo continente europeu. Esta terra aqui não tem igual. Montanhas lindas e maravilhosas, riachos serenos e uma natureza exuberante. Quando meu pai começou, ele tinha 17 anos. E ver onde ele chegou agora, eu sempre quis seguir seus passos. Fugindo da tirania da perseguição religiosa, cristãos europeus buscaram uma nova vida de liberdade. Emergindo da terra, um símbolo de uma área relativamente despovoada, essa coleção de novas colônias seria estabelecida sobre dois princípios fundamentais. E eu pude ver uma outra besta, emergindo da terra. Ela tinha 2 chifres como um cordeiro. Na profecia bíblica, chifres são símbolo de poder. Disse que os 2 chifres são semelhantes aos de um cordeiro. O cordeiro, é claro, é um símbolo de Jesus. Você tem 2 poderes paralelos governando simultaneamente nesta nova nação. Você tem o lado da igreja, o lado espiritual, e tem o lado civil do Estado, que está livre de toda monarquia, governo ou reis. E essa é a primeira vez que isso acontece em toda a história da humanidade. Quando eu estou cavalgando, você pode sentir o vento no rosto, ver as cores das nuvens e as cores do céu. Você pode tirar um tempo, parar e reconhecer algo belo de imediato. Os céus abertos proporcionaram uma terra de oportunidades para aqueles que acreditavam no Deus da Bíblia, em muitos deuses ou em nenhum Deus. Os documentos fundadores da América consagraram suas ideias revolucionárias. Igreja e Estado deveriam ser mantidos separados. O conceito de liberdade, de autogoverno, de verdade, nunca aconteceu no mundo. No cerne da liberdade está o risco de as pessoas escolherem não ser livres, de escolherem errado, de deixarem de ser virtuosas, e então tudo desmorona. A coisa mais cristã que você pode fazer ao formar um governo é permitir que as pessoas rejeitem a fé cristã. Os pais fundadores estavam muito cientes de todo o faccionalismo religioso e das batalhas que haviam sido travadas por causa da religião no Velho Mundo. E assim, ao invés de designar qualquer fé, muito menos qualquer denominação religiosa, como sendo a religião oficial, eles disseram: vamos ficar completamente fora disso. E por isso a primeira emenda garantiu que haveria essa separação entre igreja e Estado. E isso, por sua vez, foi um golpe de genialidade da parte deles. Liberdade em um rancho, aqui é tudo tão aberto, você praticamente não se preocupa com nada. É um sonho realizado. Poucos têm a chance de aproveitar isso como eu, e eu valorizo muito. Homens e mulheres fugiram do antigo velho mundo para estabelecer o novo. Mas nem todos que vieram para o novo mundo desfrutaram de uma vida de liberdade. E nem todos que vieram o fizeram por escolha própria.
Assim como homens e mulheres que eram livres chegavam à prometida terra da liberdade, milhares de pessoas escravizadas também chegavam. Prevendo o caráter em desenvolvimento dessa nova nação, a profecia declarava solenemente: tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Meu nome é Reverendo Robert Jones Sr. e sou contador de histórias e músico. Meu interesse por música começou quando minha avó trouxe para casa um disco de blues muito influente. Fiquei realmente muito fascinado pelo som envolvente do blues rural acústico. Tudo começou no ano de 1619. Um grande navio corsário inglês aportou finalmente na Virgínia, com seu porão totalmente cheio de carga humana. Escravos africanos foram vendidos em troca de comida, dando início ao pecado da escravidão na nova nação. Apesar de possuir qualidades semelhantes às de um cordeiro, essa nova nação falaria e agiria como um dragão. Há uma tensão excruciante no coração da sociedade americana presente desde o início. A fundação dos Estados Unidos diz que todos os homens são criados iguais, mas isso foi escrito por Thomas Jefferson, que era escravagista. A escravidão é, de fato, completamente antitética e contraditória ao conceito original da América e da liberdade americana. O racismo e a escravidão são a grande hipocrisia, a profunda contradição e o terrível mal no âmago da experiência americana. Para muitos que suportaram as dificuldades da escravidão, a esperança estava nas histórias da Bíblia. Suas experiências serão para sempre lembradas em canções. Um rio muito profundo e bem calmo. O meu lar realmente acabou, tudo acabou. Este é um rio muito profundo, meu senhor, e eu desejo imensamente atravessar estas águas para conseguir chegar ao acampamento. Neste rio profundo, o lugar que eu chamava de meu lar se foi bem aqui na Jordânia. Neste rio tão profundo, Senhor, eu desejo intensamente atravessar para chegar até o acampamento. Será que você não quer ir também? Para aquele grandioso e eterno banquete do Santo Evangelho, para aquela abençoada terra prometida onde tudo é pura paz e serenidade absoluta. Ó rio profundo e majestoso, o meu verdadeiro lar está localizado muito além das águas do Jordão. Rio profundo, meu querido Senhor, eu sinto no meu coração que eu realmente quero atravessar agora para chegar finalmente ao acampamento celestial. Parece que você não quer ir para aquele banquete glorioso do Evangelho, para aquela terra prometida de descanso onde tudo é paz e alegria. Rio profundo e majestoso, meu verdadeiro lar está muito além das águas do Jordão. Rio profundo, Senhor, eu sinto no meu coração que eu quero atravessar para o acampamento celestial. Eu quero atravessar, sim, eu quero atravessar agora para o acampamento da vitória. Ó Senhor, guie-me para aquela terra de paz, para aquele banquete eterno, cruzando as águas desse rio profundo até chegar ao meu lar. Em meados do século XIX, Detroit foi um refúgio para escravizados em busca de liberdade. Com o codinome Meia-Noite, Detroit era a última parada em uma longa jornada antes de atravessar o rio para o Canadá.
A Rota da Liberdade era a Underground Railroad, a ferrovia subterrânea. A primeira igreja afro-americana de Michigan foi fundada em 1836 na Second Baptist Church por 13 ex-escravizados. Quando os buscadores de liberdade chegavam à maioria dos refúgios seguros, especialmente aqui na Second Baptist, eles recebiam abrigo, roupas, um lugar para descansar, comida e provavelmente algumas orientações. A Second Baptist Church ajudou buscadores de liberdade na fuga da opressão. Mas a questão da escravidão continuou a causar conflitos, levando a uma guerra civil brutal. Lutamos uma guerra na qual 500 mil de jovens morreram e a escravidão foi abolida. Temos que comemorar isso. Temos que celebrar o fato de que, finalmente, através do sangue e das décadas, acertamos. O ponto a que chegamos foi o que a maioria dos fundadores esperava que alcançássemos, e eles estavam certos. A escravidão serviu como um exemplo claro da magnitude desse poder. Ele falava como um dragão. Ser justo significa fazer algo contrário ao que a maioria gostaria ou desejaria que você fizesse. E a maioria desses abolicionistas estava mais preocupada em ser justa do que em ser boa. Os documentos fundadores declaravam que todos eram iguais aos olhos de seu criador, mas nem todos foram tratados com dignidade. A mancha da escravidão é um lembrete constante do passado sombrio da América, mas a profecia previa uma perseguição global que estava por vir. Hoje, os Estados Unidos da América se mantêm como a superpotência indiscutível do mundo. Sua história mostra uma ascensão rápida ao domínio econômico, militar e político. Durante o século XIX, a América se desenvolveu em um ritmo frenético. Na década de 1890, o imperialismo americano avançou para a América Latina e atravessou o Pacífico até o leste asiático. O impacto devastador de duas guerras mundiais deixou em ruínas o Japão, a França e a Alemanha, deixando um vácuo de poder global, que não demoraria muito para ser preenchido. Os Estados Unidos entraram em cena nos anos finais dessas guerras para reivindicar a maior parte dos despojos e aumentou sua vantagem relativa em riqueza e poder militar a cada uma dessas guerras. O horror da Segunda Guerra Mundial foi finalmente encerrado com o uso da arma mais devastadora dos Estados Unidos. Nas décadas seguintes, os Estados Unidos buscariam remodelar o mundo à sua imagem por meio da democracia e do livre comércio. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos representavam metade da economia global e, assim, ocupavam uma posição dominante e única, sem precedentes. Instituições e alianças para, essencialmente, consolidar esses ganhos a longo prazo. Ainda vivemos, em grande parte, no mundo criado após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam no auge do seu poder.
A posição geográfica dos Estados Unidos, sua economia superdimensionada e seu forte poder militar garantiram seu status como uma potência mundial. O mercado consumidor americano é maior do que o dos próximos 5 países juntos. O dólar é usado em 90% das transações financeiras internacionais, o que dá aos Estados Unidos muita capacidade ao Departamento do Tesouro de cortar países do sistema de comércio internacional. E os Estados Unidos têm bases militares em todo o mundo, e realmente só eles possuem os grandes porta-aviões capazes de deslocar grandes forças militares para o exterior e travar guerras por um longo período do outro lado do globo. Nenhum outro país chega perto e simplesmente nunca vimos esse tipo de diferença entre o primeiro e o segundo lugar antes. Se você realmente analisar os principais indicadores de poder nacional, fica muito claro que a diferença entre o primeiro e o segundo lugar é muito maior hoje do que em qualquer outro período da história internacional. Pelos critérios que a Bíblia descreve para esse poder, para identificá-lo, busca-se uma potência global que influencie economias, exércitos, legislaturas e sociedades pelo mundo. E os Estados Unidos se encaixam perfeitamente nisso. No decorrer de todo o século XX, os Estados Unidos consolidaram-se como a maior superpotência que o mundo já presenciou até hoje. Mas, a fim de que a profecia pudesse se cumprir plenamente, ela teria que estabelecer uma nova e duradoura aliança. A profecia descreve 2 bestas, ou nações, emergindo dos povos da Europa. A primeira besta blasfemou contra Deus e perseguiu seus verdadeiros crentes. Ela é identificada como a Igreja Romana, na qual os poderes do Estado e da Igreja se uniram. De acordo com a profecia, a segunda besta, os Estados Unidos da América, se elevaria ao poder mundial e formaria uma aliança com a primeira besta, a Igreja Católica Romana. Ele executou toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Durante o século XX, uma nova potência surgiu no cenário internacional, o comunismo. Ditadores brutais, alimentados por ideologias malignas, espalharam morte e desastre pelo mundo. Aqui, no coração da capital da Romênia, Ceausescu e seus líderes comunistas faziam discursos carregados de ódio na sala Omnia. Essas relíquias abandonadas são um lembrete da brutalidade sob o regime deles. As crianças sofreram muito e muitas foram forçadas a viver em orfanatos. Sendo abandonado no orfanato, enfrentei bullying constante e um profundo isolamento. Fui forçado a lutar para entretenimento. Eu fui deixada junto a outras 200 pequenas crianças. Todos os dias olhávamos pelos portões da frente, imaginando quando nossos pais viriam nos buscar. O mundo assistia enquanto um império soviético em expansão desafiava o poder americano. A decisão histórica de 111 cardeais em Roma
acabaria atingindo o comunismo de uma forma inesperada. Então, depois de 455 anos só com papas italianos, escolher um papa polonês justamente nesse momento? Bem no auge da Guerra Fria, isso realmente surpreendeu a todos. O novo papa polonês não demorou em confrontar diretamente os males do comunismo. Sua primeira visita foi à sua terra natal, a Praça da Vitória. Ele fica ali cercado por uma multidão enorme de poloneses reprimidos, todos gritando: "Queremos Deus! Queremos Deus! Você tem a polícia secreta comunista." E ele lhes diz: "Não tenham medo." Do outro lado do Atlântico, um jovem ator que virou político assistia a esses fatos ocorrerem. Nos Estados Unidos, Ronald Reagan estava em casa na Califórnia, viu o Jornal da Noite e tinha lágrimas nos olhos, e ele disse: "É isso, o Papa é a chave, o Papa é a chave. Precisamos nos aproximar do Vaticano e deste Papa, e precisamos encontrar uma maneira de sermos eleitos. Esta é a chave para vencer a Guerra Fria." Com 6 semanas de intervalo, na primavera de 1981, o Papa João Paulo II e Ronald Reagan foram alvejados por aspirantes a assassinos. Ambos sobreviveram e confidenciaram um ao outro que Deus havia salvado suas vidas com o propósito de derrotar o comunismo. Esta foi a primeira vez que você tem um presidente americano e um papa trabalhando juntos e nesse processo mudando a história mundial. Às vezes, algo bom pode acontecer, mas um precedente pode ser estabelecido que se torna preocupante com o tempo. E a pergunta que acho que muitas pessoas fazem é: quão próximo o governo dos Estados Unidos quer chegar de qualquer organização religiosa em particular? Porque temos precedentes históricos. Ao longo da história e das culturas, quando o Estado e a religião se aproximam demais, ambos acabam corrompidos. Ao longo da história e das culturas, quando o Estado e a religião se aproximam demais, ambos acabam corrompidos. Quando criança, eu ansiava por liberdade, por oportunidades e por um futuro de paz. O presidente Reagan se encontrou com o Papa em 1982 para orquestrar o plano divino. Com a ajuda da CIA e com o apoio dos influentes cardeais do Vaticano, Reagan e o Papa conseguiram minar as forças do comunismo. Lembro-me de ter aprendido sobre a profecia americana e como os Estados Unidos iriam ter essa grande influência no mundo, infelizmente, de forma negativa. E lembro de pensar, bem, como isso poderia acontecer? Como a profecia poderia se cumprir com a União Soviética em toda parte? E então o quê? A União Soviética iria simplesmente desaparecer ou algo assim? Provavelmente o maior inimigo para o cumprimento da profecia era a União Soviética. A Santa Aliança permitiu que órfãos como Terésia e Gita encontrassem a liberdade. Eles agora vivem para ajudar outros necessitados. Depois do ensino médio, conheci Gita. Ele foi um grande presente e me ensinou o significado de carinho e amor. Depois de conhecer Teresa, minha vida mudou. Entrei na universidade e agora ajudo outras crianças. O plano divino foi fundamental para ajudar a encerrar a Guerra Fria
e conseguiu libertar milhões de pessoas. Disseram a Ronald Reagan: não chame a União Soviética de Império do Mal. Ele bateu na mesa e disse: é um império do mal e é hora de acabar com isso. Quando pediram a João Paulo II: não vá à Polônia na sua primeira viagem. Não pode. Ele bateu na mesa, ele disse: nós vamos para a Polônia, e ficou diante daquele mar de humanidade reprimida e lhes disse: não tenham medo. Então aqui estão dois homens agindo com convicção. Presidente protestante, certo, Papa católico, e eles não tinham medo. Eles não tinham medo de defender o que acreditavam ser certo e de se opor ao mal. E ao fazer isso, eles se uniram e realizaram um dos maiores eventos da história do século XX. Eles venceram a Guerra Fria pacificamente. Um influente papa e um presidente uniram forças e trabalharam juntos para provocar a queda do comunismo. A América e a Igreja Romana formaram uma aliança exatamente como a profecia havia predito. A antiga profecia descreveu um movimento de engano que estava por vir. Ele engana todos aqueles que habitam na terra, dizendo para fazerem imagem à besta. Os grandes perigos de misturar religião com política puderam ser observados em toda a vida do evangelista mais famoso do mundo, Billy Graham. Billy Graham foi de fato uma criança carismática e muito cativante que cresceu em um ambiente rural, provinciano e bastante pitoresco. Ele era um homem alto, muito bonito e extremamente cativante. Quando pensamos na figura de Billy Graham, pensamos em alguém que sempre pareceu ter se sentido um pouco grande demais para o seu ambiente original e limitado. A paixão de Graham por compartilhar as boas novas de Jesus o levou ao redor do mundo, enchendo grandes estádios com ouvintes muito ansiosos. Sua imensa popularidade chegou até o Salão Oval, onde despertou a atenção de importantes presidentes como Richard Nixon. Graham sempre foi fortemente atraído por figuras políticas e pelo vasto poder político. É difícil imaginar duas pessoas que fossem, à primeira vista, tão diferentes quanto Billy Graham e Richard Nixon. Graham era conhecido por sua piedade e modéstia, enquanto Nixon xingava como um marinheiro bêbado. Eles se encontraram no refeitório do Senado pouco depois da eleição de Nixon para o Senado em 1950 e jogaram golfe naquela tarde. Eles eram tão próximos que imediatamente forjaram uma grande amizade. Ele se tornou um conselheiro próximo do presidente, mas tudo isso mudaria. Desde que Billy Graham teve a grande oportunidade de conhecer Harry Truman, ele vinha tentando entrar na ala oeste e ter acesso direto à Casa Branca e aos influentes corredores do poder. Após o desastre de Watergate, eu acredito que Billy Graham aprendeu uma grande lição de humildade. Acho que ele foi como uma mariposa atraída pela chama, mas acabou se queimando. Graham tentou se distanciar deliberadamente do poder político americano, mas testemunhou um movimento cada vez mais crescente, buscando usar a religião para diversos ganhos políticos. A religião cívica americana foi criada de forma muito intencional pelo nosso governo federal, através de várias administrações no meio do século XX. E por isso ela é meio cristã na forma, mas na verdade é pagã.
Porque não se trata tanto de nos submetermos humildemente à vontade do Criador. Na verdade, trata-se de invocar a bênção de Deus sobre nossos próprios objetivos e aspirações. A religião ou a fé sempre funciona melhor a partir das margens da sociedade e não nos conselhos do poder. Uma vez que você começa a buscar influência política ou poder político, você perde sua voz profética. Billy Graham compreendeu os reais perigos de misturar religião e política. Mas nem todos os líderes religiosos aprenderam essa lição dele. Coisas assustadoras acontecem quando o poder político é usado para impor a religião. As consciências das pessoas são violadas, quem resiste enfrenta perseguição, e quem está no poder facilmente se corrompe, porque os seres humanos não foram feitos para obrigar a consciência uns dos outros. O perigo de uma aliança entre religião e política é que ela permite que a política obtenha a força espiritual da igreja para avançar sua agenda, e que a igreja obtenha a força do Estado para avançar a sua. O fruto de tal união entre religião e política é o engano espiritual e a coerção física, potencialmente obrigando todos a se submeterem a agendas que vão contra a palavra de Deus. Billy Graham morreu, tendo pregado o cristianismo para mais pessoas do que qualquer outro na história. Sua longa trajetória de vida revelou o perigo de misturar religião com política. Mas a paz e prosperidade que ele buscava cultivar em sua terra natal seriam rompidas por um ataque com devastação duradoura. A profecia previu uma crise mundial vindoura, um tempo em que as liberdades pessoais seriam retiradas. Além disso, a lealdade individual a Deus seria testada. A segunda besta recebeu poder para dar vida à imagem da primeira besta, para que a imagem pudesse falar e fazer com que todos que se recusassem a adorar a imagem fossem mortos. Também exigiu que todas as pessoas, grandes e pequenas, ricas e pobres, livres e escravas, recebessem uma marca obrigatória. Todos os anos, milhões de turistas do mundo todo chegam à capital mundial dos dias atuais. Mas em 2001, Nova York e o mundo inteiro foram transformados para sempre. Então eu vi pessoas saindo do World Center bem na hora em que o avião atingiu. Então fui para o outro lado e fui até a Bolsa de Valores americana e dava para ver o fogo de lá. E foi horrível. Havia partes de corpos espalhadas por ali. Não foi nada agradável. Não foi nada agradável de se ver. As semanas após o 11 de setembro trouxeram a invasão do Afeganistão e o estabelecimento do Patriot Act. Não vou esquecer a ferida em nosso país e aqueles que a infligiram. Não vou ceder, não vou descansar, não vou desistir de travar essa luta pela liberdade e segurança do povo americano. O Patriot Act deu ao governo dos Estados Unidos
poderes amplos para investigar pessoas que potencialmente poderiam ser suspeitas de terrorismo, detê-las e interrogá-las, de maneiras que antes não seriam permitidas pela lei, para realizar vigilância de formas que antes eram reprimidas ou limitadas, e assim realmente deu aos Estados Unidos, ao governo, não um cheque em branco, mas bem mais liberdade para conduzir a guerra ao terror. Mesmo que chamemos de guerra ao terror, é uma ação de inteligência e policial intensificada, onde se tenta identificar e localizar tanto autores individuais quanto pequenos grupos que frequentemente atuam dentro de países, em vez de estados-nação tradicionais travando batalhas entre si. Enquanto travamos a guerra ao terror no exterior, também estamos indo atrás dos terroristas aqui em casa. E uma das ferramentas mais importantes que usamos para proteger o povo americano é o Patriot Act. Os eventos de 11 de setembro e o consequente Patriot Act removeram direitos e liberdades. Guantánamo Bay acabou se tornando um símbolo de abuso e injustiça, e de desrespeito ao Estado de Direito. Um local específico onde suspeitos de terrorismo podiam ser detidos sem qualquer tipo de processo judicial e interrogados sem restrições. Nós vamos tratá-los exatamente da maneira correta. É exatamente isso. Vamos tratá-los de uma maneira muito mais humana e será totalmente adequado às suas circunstâncias. A beleza dos Estados Unidos é que somos uma nação de leis, e essas leis incluem a aversão à tortura, a aversão a tirar pessoas do devido processo legal, e uma vez que você começa a fazer isso com um grupo de pessoas, bem, você está em uma ladeira escorregadia. E é uma ladeira escorregadia muito, muito, muito perigosa para se estar. Em um determinado momento, as liberdades que os americanos sempre desfrutaram e as liberdades que a América pioneirou para o mundo, eventualmente irão acabar desaparecendo. A resposta internacional ao 11 de setembro revelou o poder da influência global dos Estados Unidos. Apocalipse 13 usa essa frase curiosa, a imagem da besta. A imagem aqui é uma imagem da cristandade ao longo dos séculos, onde os poderes da Igreja e do Estado se uniram. Apocalipse 13 divide muito claramente entre aqueles que recebem a marca da besta e aqueles que não recebem. E todo esse vasto poder governamental será inevitavelmente utilizado pela maioria religiosa, diretamente contra qualquer minoria dissidente. Aqueles que permanecerem leais somente a Deus serão vistos como perturbadores. Para os governos de todo o mundo, eles serão identificados pela forma profundamente bíblica como realizam a sua adoração. No tempo do fim, a adoração será a principal questão. O livro do Apocalipse descreve como será a adoração no tempo do fim. Ele diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Isto é, diz ele, o evangelho eterno daqueles que o adoram, que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa linguagem é retirada do quarto mandamento, que enfatiza a criação de Deus em 6 dias e o seu descanso no sábado. Portanto, você tem Jesus Cristo no sábado do 7º dia, ou você tem o anticristo no sábado impostor do 1º dia. E o mundo inteiro será levado a um ponto de decisão. Você vai ser leal a Jesus Cristo ou vai seguir o anticristo? E, em última análise, a lealdade é a questão. O sábado acaba sendo a estrutura, a tela sobre a qual pintamos nossas decisões. Os eventos dramáticos de 11 de setembro remodelaram o mundo moderno. As liberdades pessoais foram suprimidas na luta por democracia e justiça globais.
A profecia descreve que movimentos mundiais um dia irão perseguir os verdadeiros crentes de Deus. As profecias da Bíblia previram com precisão o surgimento de uma nova nação, que formou um governo baseado nos princípios da liberdade. Mas essa nação perseguiu os mais vulneráveis. Cresceu até influenciar todos os cantos da terra. E formou uma aliança mundial duradoura. Uma aliança que um dia irá forçar o mundo a prestar adoração à criatura, em vez do Criador. Pouco depois do 11 de setembro, eu estava pegando uma balsa de alta velocidade do lado oeste de Manhattan para baixo. Foi logo após os ataques. E me lembro vividamente de olhar e ver os prédios. Ver que tudo havia desaparecido e então ver a Estátua da Liberdade e ficar realmente emocionado. Porque há algo tão imensamente belo e tão nobre sobre aquela estátua e sobre o que ela representa. Mesmo depois de terem sido atacados, lá estava ela firme, erguendo sua tocha para todos os estranhos e dizendo: "Queremos que vocês venham para cá." De pé sobre grilhões quebrados e iluminando o mundo com sua luz, a Senhora Liberdade ainda segura sua tocha. Ela observa atentamente uma cidade que já foi o marco do horror humano, mas que ainda acolhe estrangeiros e excluídos. À medida que os poderes terrenos chegam ao seu fim, a mensagem final de esperança de Deus ilumina o mundo com um convite para que todos adorem o Criador do céu e da terra. Este é um convite para adorar um Deus amoroso que oferece paz e conforto em tempos difíceis, e um chamado para seguir Jesus aonde quer que Ele nos guie.